Vamos falar agora de um novo tipo de aplicação, que são as colunas. A gente vai falar de um problema que se chama estabilidade de colunas, que é basicamente a gente verificar um fenômeno que se chama flambagem. Se a gente tiver uma coluna e a gente aplica uma força de compressão, e se essa força for grande o suficiente, a gente pode incorrer em um problema que se chama flambagem, né, em que a nossa coluna ela vai falhar dessa forma, tá? Mesmo ela sendo comprimida apenas axialmente. A gente vai ver em que condições que isso ocorre. E para a gente começar a enxergar um pouco do que pode acontecer internamente de uma coluna, a gente vai olhar para os carregamentos excêntricos. Então vamos supor que a gente tem uma coluna como essa. E como nada é perfeito, né, nessa vida, a gente nunca vai ter o nosso carregamento aplicado perfeitamente no meio da nossa coluna. A gente sempre vai ter um desvio, que eu chamei de E aqui, tá? Desvio E. Considere a coluna abaixo sujeita a um carregamento excêntrico. Então, a gente vai ter uma coluna aqui de seção retangular. Então, a gente tem um BH aqui. E a gente pode decompor essa coluna. Esse problema de coluna é um problema de barra e um problema de viga, tá? Então, a gente vai fazer de conta que em vez de uma força P com desvio E, a gente vai considerar que a gente tem uma força P no centro, mais um momento que é igual a P vezes E. Tá? A gente pode decompor o problema considerando uma força centrada P e um momento PE. Então, para o problema de barra, a gente vai ter que o sigma xx devido à barra vai ser simplesmente a força sobre a área, ou seja, P vezes BH. E para o problema da coluna, a gente vai ter que as nossas tensões normais vai ser o menos MY dividido por BH ao cubo sobre 12, que é o momento de inércia dessa área, tá? Retangular. Nesse caso, as tensões normais na coluna vão ser a soma, né, dos problemas separados. Então, o sigma xx vai ser igual a menos P sobre BH, menos P vezes EY, né, porque o Mzinho aqui é EY, vezes 12 sobre BH ao cubo. A gente pode isolar o P sobre BH e vai ficar com isso aqui, tá? Se a gente fosse observar o que está acontecendo separadamente em cada problema, se a gente fizesse um corte aqui, né, nos dois, a gente ia ver que para o problema da barra a gente ia ter tensões constantes e para o problema da viga a gente ia ter uma tensão que varia linearmente. Tá? Se a gente soma as duas contribuições, pode acontecer, né, de a gente cair num caso em que a gente tem tração. Então veja, a gente tem um problema em que a gente aplica uma força só de compressão, mas mesmo assim a gente observa tração internamente. Isso pode ser um problema, por exemplo, quando a gente tem uma coluna de concreto. A gente já viu que o concreto ele não resiste bem a tensões de tração. Então se a gente tiver uma coluna de concreto, a gente aplica uma força excêntrica, mesmo comprimindo o nosso concreto. Né? Na média a gente comprime ele, mas em alguns pontos a gente pode observar tração. Tá? Então, apesar de o carregamento ser de compressão, observa-se tensões de tração. Quanto maior for o valor de E, né, maior vai ser esse momento. Quanto maior for o E, maior vai ser esse momento. Portanto, mais inclinada vai ser essa reta aqui. Né? Então, isso vai fazer com que apareça tensões de tração com maior intensidade. Para a gente encontrar qual que vai ser o valor máximo de E para que não haja tração, a gente só precisa calcular quem que é o sigma xx em y igual a zero, né? Seria aqui, né? Y igual a zero. A gente quer encontrar a situação limite em que quando a gente somasse as duas, a gente obtivesse isso aqui, né? Nesse caso aqui, como a gente passou dessa condição, a gente observa a tração aqui. Se a gente tivesse uma situação antes desse valor de E crítico, a gente observaria algo desse tipo aqui, né? Então, para a gente encontrar esse valor máximo, a gente só precisa calcular sigma xx em y igual a menos h sobre 2. Né? Lembrando que a linha neutra vai estar aqui no centroide, né? Então, para a gente pegar aí embaixo, a gente só precisa encontrar o sigma xx em y igual a menos h sobre 2. Fazendo a substituição, né? Essa expressão aqui, basicamente o que a gente quer
é que esse carinha seja zero, ou seja, a gente quer que esse carinha seja zero, porque isso aqui é diferente de zero. Portanto, 1 menos 12EY sobre H ao quadrado vezes H sobre 2. Aqui eu pus o menos, porque eu estou considerando em menos H sobre 2, né? Então o sinalzinho vem para cá. Daí a gente simplifica isso com esse com esse. Então a gente vai ficar com 1 menos 6Z sobre H igual a 0, ou seja, E igual a H sobre 6. Então sempre que para esse tipo de carregamento a gente tiver um E menor que H sobre 6, a gente não vai observar tração. Se o E for maior que H sobre 6, a gente observa tração. Legal?